Agora convidamos o senhor Ulisses Orlan, chefe de divisão de operacionalização do CIOP. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nesse evento. Agradeço a participação de todos e vamos iniciar nossa jornada. Bom, nós vamos conversar aqui sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP. O CIOP, ele é um sistema que foi criado inicialmente para responder essa pergunta que está aí no slide. Quanto que o Brasil investe em educação? Isso foi lá para os anos de 2005, 2006. Tá? Na época, esse sistema foi criado no INEP, né, que é um órgão do Ministério da Educação responsável pelo censo escolar e outros estudos da educação. Tá? Bom, inicialmente o CIOP tinha essa característica, que ia ser um sistema para coletar informações sobre investimentos em educação. Só que, com o passar do tempo, o CIOP começou a assumir outras atribuições, né? Entre elas, a principal passou a ser um instrumento perante o governo federal responsável pela apuração dos percentuais do artigo 212 da Constituição Federal. Tá? O artigo 212 da Constituição Federal, que recentemente foi alterado pela emenda constitucional número 106, 212A, fala que os estados e os municípios têm que investir no mínimo 25% dos recursos de impostos de transferência em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. E a União, 18%. O CIOP, ele é o instrumento que vai servir para a apuração do percentual dos estados e dos municípios, incluindo o Distrito Federal. A União não é objeto de apuração pelo CIOP desse percentual. Bom, o CIOP, além de apurar esse percentual que está lá no artigo 212 da Constituição Federal, ele também consta como um instrumento para monitoramento e acompanhamento dos recursos do Fundeb. Tá? Então, o CIOP, com a emenda constitucional, ele passou a ser também um instrumento para acompanhar a aplicação desses recursos. Tá? Aqui, recentemente regulamentado pela Lei 14.113. Tá? Lá no artigo 38, está explicitamente colocado o CIOP como um instrumento que vai fazer esse acompanhamento e esse monitoramento. Ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre o Fundeb. O Fundeb, ele existia, o Fundeb anterior, que foi extinto no dia 30 de dezembro de 2021. A Lei 14.113 de 2020, que ela foi promulgada no dia 25 de dezembro de 2020, criou o novo Fundeb, né? Então, e trouxe uma série de inovações à política pública do Fundeb. A principal dela é tornar uma política permanente. Tá? Então, o Fundeb agora é permanente, não tem tempo para acabar. Claro que a legislação prevê reformulação da política, análise da política pública, inclusive, atualmente, a Lei 14.113 está sendo revista pelo Congresso Nacional e deve vir algumas alterações nos próximos dias, nos próximos meses. Tá? Bom, além disso, essa nova lei do Fundeb trouxe algumas outras inovações. Né? Anteriormente, o Fundeb tinha apenas uma complementação da União, agora ele passou a ter mais 2 complementações da União, que é o que eu vou começar a falar para vocês aqui. E algumas outras características. Vamos lá. Continua 100% dos recursos do Fundeb sendo destinados à educação básica, ou seja, 100% dos recursos do Fundeb têm que ser investidos na educação básica. Claro que observado a área de atuação prioritária de cada ente federado. Isso quer dizer o seguinte, lá no artigo 211 da Constituição Federal, fala que os municípios têm que atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Os estados, no fundamental e no ensino médio. O Distrito Federal é a exceção que ele atua tanto na educação infantil, quanto no fundamental, quanto no ensino médio. Bom, voltando aqui ao Fundeb. 100% na educação básica, obedecendo essa área de atuação prioritária. No mínimo, 70% dos recursos do Fundeb tem que ser investido na remuneração do profissional da educação. No Fundeb anterior, era profissional do magistério, agora profissional da educação. Lembrando que
esse profissional tem que estar em efetivo exercício. Isso quer dizer que o profissional não pode estar desviado de função ou aposentado. Tá? E o conceito de remuneração envolve, além do salário, outras verbas e até as obrigações patronais que são pagas em função do salário do profissional. Tá? Tudo isso custeado com a parcela dos 70% do Fundeb. Ok? Bom, esses profissionais, atualmente na Lei 14.113, são aqueles profissionais que atuam na educação dentro da área de atuação prioritária daquele ente federado. Lembrando, município, infantil, fundamental. Estado, fundamental, médio. Distrito Federal, toda a educação básica. E esse profissional também tem que obedecer os requisitos que estão estabelecidos no artigo 61 da LDB. Tá? Depois vocês têm que olhar o artigo 61 da LDB para poder saber quais são essas qualificações que o profissional da educação tem que ter para receber pelos 70% do Fundeb. Tá? E, no máximo, 30% dos recursos do Fundeb podem e devem ser investidos em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ações de MDE. O artigo 70 da LDB estabelece quais são aquelas ações que são consideradas de MDE. E o artigo 71, aquelas que não são ações de MDE. Bom, outra novidade da nova lei do Fundeb. Na lei antiga, você podia deixar até 5% do recurso Fundeb sem aplicar no exercício. Agora, a nova lei, ela ampliou esse limite para 10%. Dos recursos que o município recebe no exercício, ele pode deixar de investir naquele exercício até 10%. Esses recursos que não foram aplicados no exercício devem ser investidos no ano seguinte até o primeiro quadrimestre. Tá? Bom, avançando um pouquinho mais, vamos lá. A nova lei do Fundeb ela trouxe uma nova complementação da União, que a gente chama de VAT, Valor Anual Total por Aluno. Tá? O VAT é uma complementação da União que exige vários processos para poder o município se habilitar ao recebimento dessa complementação da União. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais. Então, vamos lá. A princípio, aquele município que recebeu a parcela VAT da complementação da União, que começou a ser paga desde o mês de julho desse ano, 50% desses recursos totais têm que ser investidos na educação infantil. Ok? Bom, sendo que também 15% dos recursos do VAT têm que ser destinados à despesa de capital. Certo? Bom, então a complementação da União VAT começou a ser paga a partir de julho de 2021. Nós temos uma outra complementação da União chamada VAR, V-A-A-R, que ela é condicionada à melhoria da gestão, que vai ser implementada a partir de 2023. Essa complementação da União VAR, ela começa num percentual de 0,75. Isso é o percentual que a União vai colocar nessa complementação, tá? E vai até 2,5%. Ou seja, em resumo, no Fundeb existem a complementação da União VAF, que corresponde a 10% de todo o fundo, do recurso que a União aporta ao fundo. A complementação VAT, ela começa com 2% nesse ano de 2021 e vai gradativamente aumentando até chegar a um percentual de 10,5%. A complementação VAR, que vai começar em 2023, começa com 0,75%, vai ampliando até 2,5%, de forma que, ao final, VAF, VAT e VAR, que são as três complementações da União, vai estar no mínimo em 23% dos recursos de todo o fundo. Ok? Bom, gente, avançando um pouquinho mais, em termos de obrigatoriedades. Quais são as obrigações que o ente federado tem em relação ao CIOP? Primeiro, ele tem que transmitir bimestralmente os dados para o CIOP. Isso está estabelecido lá no artigo 165 da Constituição Federal e também na própria Lei 14.113. A bimestralidade, ela serve para
tanto o próprio conselho do Fundeb, o gestor e a sociedade acompanhar como é que está sendo investido os recursos do Fundeb durante um ano. Então, a cada bimestre, o município ou o estado ele tem que fazer o preenchimento e envio dos dados do CIOP. Lembrando que ele tem 30 dias para poder preencher o CIOP e fazer a transmissão. Então, primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, o município tem até o dia 30 de março para fazer a transmissão do primeiro bimestre, e assim por diante. Bom, a transmissão do sexto bimestre do CIOP, que vai ocorrer até o 30 de janeiro do ano seguinte, ela corresponde ao todo o exercício daquele período. Então, sexto bimestre corresponde às receitas e despesas de janeiro até dezembro do ano, por exemplo, 2021, que tem que ser entregue até dia 30 de janeiro de 2022. Ok? Bom, então vamos lá. Essa é a obrigação, transmitir bimestralmente. Durante os bimestres, o município, o estado, ele não tem que cumprir esses percentuais, dos 25%, dos 70%, dos 30%, dos 50% do VAT. Esses percentuais têm que ser cumpridos no final do ano. Ok? Então, transmitir bimestralmente e cumprimento dos percentuais anual. Bom, vamos lá. No final do ano, o CIOP apura esse percentual, né, do artigo 212, que é os 25%, e também os percentuais do Fundeb, 70%, 30%, 10% e por aí vai. E essas informações elas são sempre enviadas automaticamente para o CALC. O CALC ele é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, que foi criado desde 2009 lá na Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Economia. Lá dentro do CALC existem vários itens da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que são itens que o ente federado tem que cumprir. O CIOP ele consta de 2 itens lá do CALC. O item 3.2.3, que é um item de transparência, ou seja, o Estado e o município têm que dar transparência aos seus investimentos na educação e tem que cumprir essa obrigação de transmitir bimestralmente. Então, aquele município, aquele Estado que não transmitiu dentro do prazo os dados daquele bimestre, no item 3.2.3 do CALC, ele vai ficar inadimplente até que ele faça a transmissão. Então, exemplo, primeiro bimestre, ele tem até o dia 30 de março para transmitir. Não transmitiu, fica inadimplente no CALC lá no item 3.2.3. Se no dia 5 de abril fez a transmissão daquele bimestre, no dia seguinte o CALC regulariza aquele item. Ok? Bom, e tem o item também 5.1 do CALC, que é o item de cumprimento dos dispositivos legais, artigo 212 da Constituição Federal, que vai ser apurado até o dia 30 de janeiro do ano seguinte. Mesma forma, chegou no 30 de janeiro do ano seguinte, que é os 30 dias que você tem para poder transmitir o sexto bimestre, que se encerrou no dia 30 de dezembro. Se você transmitir ou não transmitir, se transmitir e não cumprir o percentual, fica inadimplente do CALC. No caso, gente, do artigo 212, do item 5.1 do CALC, se o município não cumpriu a vinculação dos 25%, ele vai ficar o ano todinho inadimplente. Né? Não cumprir 2021, vai passar o ano de 2022 inadimplente. Ele cumprir no ano de 2022, lá em 2023 a situação se regulariza. Ok? Então, para isso que serve a bimestralidade, para o município ficar acompanhando durante os bimestres, visando atingir o percentual dos 25%. Ok? Então, e o que acontece se o município ficar inadimplente no CALC? Então, ou no item 323 ou no item 5.1, se ele ficar inadimplente, ele fica impedido de receber recursos de transferências voluntárias. Certo? Avançando um pouquinho mais. O CIOP, ele, como eu falei anteriormente, ele é um sistema para monitorar e acompanhar. Quem faz a fiscalização e controle são, numa primeira instância, lá, os tribunais de contas, junto com o Conselho do Fundeb, né, a Câmara Municipal, o Ministério Público, ou seja, os órgãos de controle. Tá? O CIOP ele é um instrumento que vai servir para
dar subsídio a esses órgãos de controle para fiscalização e controle. O CIOP vai só monitorar e acompanhar. Ok? Bom, nesse processo de monitoramento que o CIOP faz, como é que ele atua? Bom, primeiramente, com essa integração que ele tem com o CALC. Né? O município não transmitiu ou transmitiu e não cumpriu a determinada exigência legal, gera inadimplência e ele vai estar tendo que responder aos órgãos de controle sobre aquela inadimplência. Segundo, quando o CALC identifica que o município ou o Estado não cumpriu os requisitos legais, ele envia comunicados. Para quem? Para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, para o Conselho do Fundeb, né, para o Tribunal de Contas e para o próprio secretário de Educação daquele ente federado. Tá certo? Então, o CIOP atua no monitoramento nesse sentido. Além de tornar os dados do CIOP público. Né? A partir do momento que o ente federado preenche o CIOP, passa por todos os mecanismos de críticas, né, que para poder evitar erros de preenchimento, melhorar a qualidade do dado, a partir do momento que ele passou por todo esse processo, o CIOP torna esses dados públicos. Qualquer cidadão tem acesso aos dados do CIOP de qualquer município. Okay? Isso sem precisar de nenhum tipo de senha de acesso. Tá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Fundeb, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o Fundeb. Gente, que bem resumidamente, tá? O Fundeb funciona da seguinte forma. Imagina que essa cesta aí é o fundo de determinado estado. Então, cada unidade da federação, cada estado, existe um fundo Fundeb. Fundeb de Minas Gerais, Fundeb do Piauí, do Maranhão, de São Paulo. Então, essa cesta, Fundeb de Minas Gerais, por exemplo, quem que vai contribuir para esse fundo? O estado de Minas Gerais e os municípios de Minas Gerais. Cada um pega 20% desses impostos de transferência que estão aí no slide e deposita nesse fundo. Gente, quem faz isso é o Banco do Brasil. Tá? O próprio Banco do Brasil identifica esses impostos de transferências e já a FPM, 20% ele já joga no fundo, nessa cesta lá de Minas Gerais. E assim por diante. Tá bom? Bom, a União, ela vai naquele fundo, dependendo dos critérios daquele fundo ali, dos entes federados que fazem parte daquele fundo, a União vai complementar ali. É a complementação da União. A complementação da União VAF, a União vai lá e complementa aquele fundo. É VAT, a União também vai complementar aquele fundo. Mas cada complementação tem uma característica específica. Tá bom? Então, a União complementou aquele fundo. Tá. Tem aquele fundo Minas Gerais. O FNDE, que é a União, pega esse fundo, vai no censo escolar, nas matrículas da educação básica de cada ente federado, município, estado, e verifica aquelas matrículas. Faz uma conta lá, cada matrícula tem um fator de ponderação, faz a multiplicação lá, um cálculo, e retorna os recursos para cada ente federado, estado ou município. Nesse processo de você colocar 20% dos recursos no Fundeb, depois a União ir lá, complementar o recurso, ir lá no centro escolar, verificar as matrículas, isso provoca algumas situações. A primeira delas, o município X, ele colocou lá R$100 mil, por exemplo, que corresponde a 20% daqueles impostos de transferências, lá no fundo. Depois que a União foi lá naquele fundo lá, verificou as matrículas, aquele município recebeu de volta 80 mil. Então, esse município teve, entre aspas, um decréscimo, uma perda de R$20 mil. Outro município depositou 80 mil no fundo. A União fez aqueles cálculos, retornou 70 mil. Esse município também teve um decréscimo. Outro município depositou também lá 80 mil. Só que ele, quando o FNDE, a União, foi nesse fundo, ele foi e recebeu de volta 110 mil. Esse município teve um acréscimo. Então, o Fundeb funciona assim. Municípios que têm uma arrecadação maior acabam contribuindo com municípios que têm um poder de arrecadação menor e têm mais alunos. Então, é o efeito redistributivo do Fundeb. Isso se mantém no novo Fundeb. Tá? Então, em linhas gerais, é assim que funciona. Contribui com 20%,
A União pega essas contribuições, vê os critérios de matrículas, de fator de ponderação e retorna um recurso para cada ente federado. Ok? Bom, como é que a União complementa esse fundo? A primeira complementação da União é a VAF, que é a que sempre existiu no Fundeb na lei anterior. A União, ela estabelece um valor mínimo anual, que é esse que está em vermelho aí, R$ 3.700 e poucos reais, e depois vai em cada município, em cada estado, e identifica se o valor daquele ente federado está abaixo ou não desse mínimo nacional. Todos aqueles estados, aqueles entes federados que estão acima do mínimo nacional, que estão aí à esquerda desse gráfico, não recebem complementação da União. Aqueles estados, municípios que estão abaixo, essa cor amarela aí é o recurso que a União está complementando até que aquele ente federado chegue ao mínimo nacional. E assim por diante. Lembrando, gente, que os recursos que a União complementa para o VAF, ele é um recurso fixo, então ele tem um limite, ele vai acabar. Então a União vai complementando até o limite desses recursos que ele aportou, dentro das características de cada ente federado, complementando até que ele chegue ao mínimo nacional. Ok? Então, nem todos os estados da federação recebem a complementação VAF. Tá? Basicamente, os estados do Norte e Nordeste recebem a complementação da União VAF. Bom, gente, a complementação da União VAT, ela funciona mais ou menos parecida com isso aí, esse princípio. Só que a complementação da União VAT, ela não olha o Estado, quando eu falo Estado, o governo estadual e os governos municipais como um todo. A complementação da União VAT, ela olha cada ente federado, especificamente. Então, a União define um valor mínimo nacional, está em vermelho aí nesse slide, e ela vai em cada município, em cada estado, e verifica qual é esse valor VAT daquele ente federado. Quem tiver acima não vai receber complementação. Quem tiver abaixo recebe essa complementação VAT. A complementação VAT tem outras características também. Né? Existem municípios que têm características diferentes. Tá? E a complementação VAT, lembra que eu falei que 50% do VAT tem que ser investido na educação infantil? Na verdade, a lei fala que proporção de 50% do VAT. Então, a União calculou um indicador chamado IEI, Indicador da Educação Infantil, que é o percentual do VAT que cada município tem que investir na educação infantil. Então, esse slide aí está mostrando quantos municípios tem em cada um desses percentuais. Por exemplo, ali, ó, o maior deles, 492 municípios têm que investir entre 50% a 54,98% dos recursos do VAT na educação infantil. Ok? Bom, olha só. Lá no site do Fundeb, né, tem lá um item lá de consultas, que tem vários comunicados. Entre eles, tem lá um que é exatamente esse primeiro que está aí, ó, Indicador para a Educação Infantil. É uma relação de todos os municípios que receberam o VAT, qual é o percentual que ele tem que investir na educação infantil. Certo? Ele também tem aí uma série de outros comunicados, como é que funciona o VAT. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a VAT, olhem nessa página aí do FNDE, lá no link do Fundeb. Tem também um outro item aí, que é entes habilitados e inabilitados por VAT. O que é isso, gente? Para o município ou para o estado receber o VAT, ele tem que atender alguns requisitos. Vou falar os principais. Transmitir a matriz de saldos contábeis lá para o Siconf, até determinada data. Aí, nessas notas técnicas aí, tem dizendo qual é o prazo que você tem que transmitir esses dados. Lembrando que, se eu estou falando de VAT 2021, nós estamos olhando para efeito do VAT 2 anos atrás. Transmissão da matriz do Siconf lá de 2019. A transmissão do CIOP 2019 tem que ocorrer até uma determinada data. Então, aqueles entes federados que
cumpriram esse requisito, eles são habilitados à próxima etapa. Habilitado não quer dizer que ele vai receber o VAT. Por que habilitado? Porque se ele não tiver com percentual VAT abaixo do mínimo nacional, ele não recebe, tá? Então, o processo do VAT compreende o processo de habilitação ou inabilitação, né, de verificação se ele faz jus àquela computação VAT ou não, dependendo da característica de cada município. Ok? Bom, uma coisa que é muito importante também que a nova lei do Fundeb trouxe em relação ao CIOP e a relação ao Fundeb também. Anualmente, isso aí está lá no parágrafo 6º do artigo 7º da Lei 14.113, anualmente, os estados e municípios têm que informar no sistema CIOP os dados da rede conveniada. Certo? Então, vai ter um novo módulo no CIOP, onde o ente federado vai registrar lá quais são as entidades conveniadas que ele tem. O decreto 10.656 regulamentou a Lei 14.113. Lá tem lá o artigo, o parágrafo, que diz quais são as informações que os estados e municípios são obrigados a informar em relação à rede conveniada. Basicamente, nome da entidade, CNPJ, endereço, telefone, valor do convênio, quais são os profissionais que são custeados com esses recursos, relação dos bens patrimoniais doados àquela entidade, e, entre outras informações lá, tá, gente? Então, observe a Lei 14.113, artigo 7º, parágrafo 6º, e também o decreto 10.656. Anualmente, então, provavelmente, na entrega do 6º bimestre de 2021, o Estado e o município vai ter que obrigatoriamente informar no CIOP os dados da rede conveniada. Tá? Então, eu queria chamar muita atenção de vocês com relação a isso. Gente, então vamos lá. O decreto 10.656 de 2021, que regulamentou a Lei 14.113, além dessa questão que eu falei da rede conveniada, ele também fala sobre a integração do CIOP com os agentes financeiros do Fundeb. Quais são os agentes financeiros? Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, fala que o artigo 17, parágrafo 9º, fala que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão disponibilizar para o CIOP o saldo do extrato bancário da conta do Fundeb. Então, a partir do ano que vem, provavelmente, o CIOP vai estar integrado com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Isso já foi objeto de um envio de ofício para todos os entes federados, estados e municípios, alertando que, em resumo, gente, o saldo bancário do Fundeb registrado no CIOP tem que ser o mesmo que está lá no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Então, verifiquem no CIOP se o saldo bancário que está lá no CIOP é o mesmo do banco. Se não for, vocês têm que identificar a partir de que momento esse saldo ficou errado. Vamos supor, se o município identificar que a partir de 2018 o saldo no CIOP estava errado em relação ao que estava lá no banco, tem que retificar o CIOP 2018, 2019, 2020, para esse saldo chegar em 2021, 2022 com o saldo correto. Tá? Isso, de antemão, eu já falo que vai dar muito trabalho, mas é necessário ser feito. Esse comunicado que eu falei, o ofício, já foi enviado tem mais ou menos 2 meses. A própria ferramenta do CIOP vem alertando sobre essa necessidade há uns 3 meses. Então, assim, verifiquem como é que está a situação do saldo bancário na conta do Fundeb no CIOP em relação ao banco, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Quando o CIOP fizer essa integração, ele não vai aceitar os dados se tiver alguma divergência de valor. Isso provoca o quê? O município não vai conseguir ou vai atrasar a transmissão dos dados do CIOP, vai gerar aquela inadimplência que eu comentei com vocês. Vai ficar inadimplente no CALC, não vai receber transferências voluntárias, vai provocar também algum impacto lá no recebimento do VAT. Ok? Então, fiquem atentos. Hoje em dia, os técnicos pedem extrato, né? Agora já vai ter, é isso?
Isso. Perguntas depois da apresentação, tá? Vamos lá, gente, avançando um pouquinho aqui mais. A metodologia do CIOP. Como é que o CIOP faz para apurar os 25%, 70%, 30%, todos esses percentuais que eu acabei de falar com vocês? Toda a metodologia que o CIOP utiliza para calcular esses percentuais está definida no Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF. Ele é publicado e mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Economia. Tá? O REL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, tem vários anexos. O anexo da educação é o anexo 8. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais de como que o CIOP calcula esses percentuais, é só dar uma lida no Manual de Demonstrativos Fiscais, anexo 8, que lá vai estar a metodologia. Bom, o que ação de MDE? Lembra que eu falei que 100% dos recursos do Fundeb e também daqueles recursos dos 25% tem que ser investido em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino? Então, gente, mas o que é MDE? MDE são aquelas ações que elas têm como objetivo principal para que aquela unidade escolar atinja seus objetivos básicos. Em via de regra, isso é uma ação de MDE. Claro que isso é um conceito muito amplo. O artigo 70 da LDB, ele já elenca alguns itens, algumas ações que são MDE, e o artigo 71, aquelas ações que não são de MDE. Então, procurem ler o artigo 70 da LDB e o artigo 71. Tá? E também lá na página do Fundeb e do próprio CIOP, tem vários materiais de perguntas frequentes, de cartilhas, que abordam muitas questões relacionadas a isso. Tal despesa pode ser custeada com recurso Fundeb? Tal despesa é MDE? Né? Questão de... Vou lá falar as principais para vocês aqui. Aposentadoria e pensão. Já está claro, gente, já está pacífico. Não, é uma ação de MDE. Não pode ser custeado com recurso Fundeb. Despesas com merenda escolar. O próprio artigo 71 da LDB fala de despesas suplementares de alimentação, médico, odontológico. Então, merenda escolar não é uma ação de MDE, ok? Então, procurem ler a respeito do conceito do que é MDE, artigo 70 e 71 da LDB, cartilhas do Fundeb, perguntas frequentes e o próprio material de apoio do CIOP, ok? Bom, gente, agora então, a visão geral para vocês do que é o CIOP na parte conceitual, do que ele apura, né, o artigo 212 da Constituição Federal, as características do Fundeb. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema CIOP. Tá? Então, essa tela aí é uma tela bem ampla, né, bem macro do sistema CIOP. Então, eu tenho lá planilha de dados gerais, onde o ente federado vai informar, né, dados de prefeito, secretário de Educação, secretário de Fazenda, contador, planilha de receitas, de despesa, de informações complementares, da remuneração do profissional magistério. Tá? Então, isso aqui já é a tela do próprio sistema. Eu vou avançar rapidamente aqui em cada uma dessas telas, para vocês, né, terem uma noção. Claro que, gente, aqui o objetivo não é ensinar a operar o sistema. Né? Vocês vão ter que baixar o aplicativo CIOP, está lá na máquina. No final aqui eu vou mostrar para vocês um canal de comunicação, a gente consegue dar o apoio para vocês no preenchimento, que é o Fale Conosco do CIOP, e além do próprio aplicativo, tem um manual de operação do sistema. Ok? Bom, essa primeira tela que tem aí é a tela de dados gerais, onde você vai informar de qual estado o município, dados do prefeito, do secretário de Educação, do secretário de Fazenda, do contador geral do município, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail é informação também muito importante. Através do e-mail, o CIOP, o próprio FNDE, precisando entrar em contato com os gestores, ele utiliza dessa base. Então, é sempre importante que vocês coloquem, sempre que possível, um e-mail institucional, né? Evitar aqueles e-mails @hotmail, Yahoo, né? Se tiver um e-mail institucional, é melhor para o sistema, né? Para a comunicação. Em dados gerais também, você tem que informar os dados de receita total do município, total da receita, despesas da educação, despesa total do município, tudo isso serve para o CIOP validar os dados que são registrados no sistema. Tá? Bom,
Essa planilha aqui é só um slidezinho, né, da planilha de receitas do CIOP. O CIOP, de 2020 para 2021, ele sofreu também uma grande mudança. O CIOP, antigamente, até 2020, estava com a estrutura de receitas e despesas antiga. A partir de 2021, o CIOP adotou o PCASP, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Então, essa primeira planilha é a planilha de receita, então está aí o rol de natureza de receitas que o CIOP utiliza, que é o mesmo da matriz de saldos contábeis. Tá bom? Então, aí tem todas as colunas, né? A receita realizada, eu tenho as despesas, as deduções do Fundeb, as outras deduções, as receitas intra-orçamentárias, tá? Despesas, gente. Bom, as despesas do CIOP, quando o CIOP, a partir de 2021, começou a pegar todo o plano de contas aplicado ao setor público, nós também tivemos o cuidado de, internamente no CIOP, trabalhar com as fontes de recursos definidas pela STN, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós estamos visando uma integração com a matriz de saldos contábeis. Tá? Então, a parte de receita do CIOP, internamente, as planilhas têm o código das fontes de recursos. Isso é muito importante para os contadores que conhecem a matriz de saldo contábil, que provavelmente conhecem o CIOP. Mas vamos lá. Eu abri um pouquinho mais aqui a planilha de despesa do CIOP. Tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo de despesas são aquelas despesas que são custeadas com recursos próprios do município. Aqui, gente, são só aqueles recursos próprios que são vinculados à educação. Tá? Bom, claro assim, toda regra tem exceção. Então, eu vou apontar aqui algumas regras, algumas exceções dessa regra. Esses 4 primeiras planilhas, da 271 até 274, e as 4 últimas lá, né, 592, 722, 812, 813, são planilhas que, apesar de estar dentro do grupo de despesas vinculadas, elas não são consideradas de MDE, mas podem ser lançadas nessa planilha. Tá? O CIOP, ele separa. Se você teve uma despesa com recurso próprio do município e alocou lá, por exemplo, na 273, que é a Previdência Complementar, ou na 271, Previdência Básica, pode lançar nessa planilha aí, o CIOP vai acatar essa despesa, mas ele não vai considerar no cálculo do MDE, porque de fato não é. Tá? Então, fique tranquilo, pode lançar, e o local correto para você lançar essa despesa são nessas planilhas. Despesas com desporto, com lazer, com turismo, está aí no slide aonde você deve lançar essas despesas. O CIOP vai acatar e vai separar do que é ou do que não é MDE. Bom, e internamente você tem as despesas daquela, vou falar assim, daquelas subfunções típicas de educação, ensino fundamental, infantil, creche, pré-escola, mas dentro de cada uma dessas, aí está destacado, ensino fundamental. Eu tenho uma planilha específica do alimentação e nutrição merenda escolar. Então, o lançamento de despesa nessa planilha, o CIOP vai acatar, mas não vai considerar no cálculo do percentual, porque merenda escolar não é uma ação de MDE. Ok? E assim por diante, tá, gente? O sistema ele vai repetindo essa estrutura aí dentro de cada um desses itens dessa planilha. Se eu abrir aí ensino médio, ele vai abrir essas planilhas. E assim por diante, tá? Claro que vocês vão abrir o sistema CIOP e vão ver todas as planilhas abertas, tá? Bom, então eu falei do primeiro grupo, que é o grupo de despesas próprias. Agora, o segundo grupo de despesas é as despesas com o Fundeb. Observe que eu vou ter 2 planilhas de despesas com o Fundeb. Essa primeira que está aberta aí são as despesas que são custeadas com recursos do Fundeb, que você recebe no exercício, mais aquelas despesas que foram custeadas com superávit. Então, dentro dessa planilha, você vai lançar essas despesas. O CIOP já está adequado à nova lei. Você tem aí, ó, Fundeb 70, certo? O que foi custeado no 70% do Fundeb, com imposto de transferências. O que foi
destinado a 70% com recursos do VAF, do VAT. Lembra que eu falei? Fonte de recursos. Então, Fundeb Imposto de Transferências é uma fonte de recurso. Fundeb VAF, Fundeb VAT é outra fonte de recurso. Então, cada despesa dentro do CIOP tem que ser alocada na respectiva fonte de recurso que financiou aquela despesa. Ok? Bom, eu tenho lá Fundeb 30, mesma coisa, 30%, custeada com a fonte Fundeb Imposto de Transferências, está aí a planilha correta. Fundeb 30, fonte VAF, fonte VAT, está bem delineado aí as planilhas que você tem que lançar as despesas. Lembrando que aqui dentro são despesas custeadas com os recursos do Fundeb que você recebeu no exercício, mais o superávit. Superávit são aquelas receitas que já tinha na conta do Fundeb, de anos anteriores. Então, é nessa planilha que você tem que lançar essas despesas. Essas despesas, elas são lançadas de forma detalhada. Se foi com remuneração, se foi com material de consumo, se foi capital e por aí vai. Tá? Aí está uma outra planilha. Né? Olha só, gente, lá embaixo tem essa planilha que são as despesas total, não é detalhada, daquelas receitas que você recebeu do Fundeb no exercício. Não é para lançar nessa planilha despesas com superávit financeiro. Só o total das despesas com o Fundeb recebido no exercício. Ok? É uma planilha bem simples, ela tem aí 6 linhas, algumas colunas, despesa empenhada, liquidada, paga, tem questão dos restos a pagar, tá? Está sendo lançado nessa planilha. Então, resumindo, a primeira planilha vai lançar as despesas com o Fundeb que recebi no exercício, mais o superávit de forma detalhada. A segunda planilha, só despesas com o Fundeb do exercício. Não vai precisar detalhar aqui, são despesas totais. Tá? Bom, vamos lá, gente. E o último grupo de despesas do Fundeb, a gente chama de despesas com recursos vinculados. Tá? O que são isso? São despesas com outras fontes de recursos. Por exemplo, aquele município que recebeu precatórios do Fundef. Está aí uma planilha específica para você lançar as despesas com essa fonte de recursos. Né? Eu tenho ali despesas com PENAI. Né? O PENAI é uma fonte de recurso. Também tem a planilha específica do PENAI. PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu tenho uma planilha com VAT. Desculpa, VAT, PENAT, né? Programa de Transporte Nacional de Transporte Escolar. PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. E por aí vai, gente. Eu tenho aí outras transferências de recursos do FNDE. Eu tenho lá, por último, que é importante vocês saberem, contribuição social do salário de educação. Né? Então, todas as despesas que foram executadas com salário de educação, dentro do CIOP você tem uma planilha específica para lançar essas despesas. Tá? Lembrando que isso é importante porque o CIOP 2021, cada planilha dessa, internamente tem uma fonte de recurso, aquela que foi definida lá na STN. Isso o CIOP está prevendo a integração com a matriz de saldos contábeis. A matriz de saldos contábeis vai facilitar muito o preenchimento do CIOP. Ok? Vamos lá, avançando um pouquinho mais. Está aqui, ó. Isso aqui é uma relação das fontes de recursos que o CIOP trabalha, que é a mesma que é publicada pela STN. Tá? Então, a gente procura manter atualizada para quando a gente fizer a integração com a matriz de saldos contábeis, você conseguir dar a matriz de saldos contábeis e transportar os dados para o CIOP. Ok? Bom, vamos lá, gente. Dentro do CIOP também, eu tenho outras planilhas a serem preenchidas. Tá? Eu tenho uma planilha chamada Planilha de Informações Complementares. O CIOP ele precisa apurar o percentual dos 25%, os 70%, os 30%, os 40%. O CIOP precisa publicar o REO, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Lembra do CALC, item 3.2.3, que é um item de transparência e publicidade? Esse item ele é verificado pelo REO, pelo Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
O réu ele tem um layout lá e o CIOP precisa preencher, com base nos dados que são alimentados no sistema, esse relatório. Então, eu pego dados de receita, dados de despesas, eu preciso preencher também outras informações que eu não tenho na receita e na despesa. Então, essa planilha de informações complementares serve também para isso, para eu captar informações que eu vou precisar, eu, CIOP, né, para preencher o réu. E também outras informações de controle do CIOP, controle do fluxo financeiro da conta do Fundeb, controle de restos a pagar, tanto do Fundeb quanto do salário de educação. Dentro dessa planilha de informações complementares, o CIOP faz esse tipo de acompanhamento, de controle. Tá? Tudo isso, gente, é dentro do CIOP. Okay? Então, planilha de informações complementares serve para isso. Controle de restos a pagar, fluxo financeiro, disponibilidade financeira, e entre outras informações mais. Então, aqui a gente não tem tempo hábil para entrar em cada uma dessas planilhas e falar ponto a ponto, tá bom? Então, vamos avançando. Tá, eu tenho aqui também uma planilha no CIOP que a gente chama de declaração de responsabilidade, que é muito importante. Gente, isso aqui é só uma declaração, né? Aqui é onde o município vai informar com relação à metodologia, tá? E alguma outra particularidade. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil existem 33 tribunais de contas, né? Eu tenho Tribunal de Contas do Estado, de um Estado específico, eu tenho Tribunal de Contas de municípios, eu tenho Tribunal de Contas de um determinado município, né? Então, assim, e cada um desses tribunais de contas, na metodologia que ele apura o percentual dos 25%, porque o Tribunal de Contas também apura esse percentual, em algum aspecto, essa metodologia pode diferenciar da metodologia do CIOP, que é aquela que está no MDF, no Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, se o seu Tribunal de Contas, em algum aspecto, a metodologia dele difere da do CIOP, nesse campo aí, você coloca, informa que a metodologia é diferente e põe aí uma breve descrição. Gente, isso aqui é só informativo. Isso não quer dizer que o CIOP vai deixar de lado a metodologia dele e adotar a do seu Tribunal de Contas. Não. A metodologia do CIOP ela é nacional. Ela é aplicada para o Brasil todo. Ok? Isso aqui é para você dar transparência e publicidade da sua situação específica. Tá? Bom, sobre isso, gente, lembra que eu falei com relação à bimestralidade do CIOP? Então, se de antemão você sabe que, em algum aspecto, a sua metodologia, a metodologia do seu Tribunal de Contas é diferente da do CIOP, bimestralmente você vai acompanhando o CIOP para ver o seu percentual, porque para não dar muita variação ao percentual que o seu Tribunal de Contas apura, de forma que, no final do ano, você consiga atender a metodologia do CIOP e a metodologia do seu Tribunal de Contas. Tá? Então, a importância da bimestralidade para acompanhamento, monitoramento, para gestão. Você, contador, você, secretário de Educação, né, você está ali atento para que o seu município, o seu estado, consiga cumprir os percentuais legais. Ok? Bom, voltando aqui a essa aba de declaração de responsabilidade. Mais embaixo, eu tenho algumas informações sobre decisões judiciais. Mesma coisa. É informativo, para saber se você tem alguma decisão judicial que sobre algum aspecto te dê algum tipo de amparo. Isso é só para você tornar essa informação pública. Tá? E mais embaixo, eu tenho dois campos que são muito importantes, né, que são rodapé de dois relatórios importantes do CIOP. O primeiro é o REL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. O que você escrever aqui nesse campo, ele vai para o rodapé do réu, que vai ser publicado na internet, que vai ser apresentado para o presidente do conselho, para a própria sociedade. Esse relatório demonstra todo o investimento na educação do ente federado. E um outro campo aí, que é a nota de rodapé do demonstrativo do Fundeb. Bom, então, qualquer particularidade que você tenha em relação a receitas, despesas, ou alguma situação específica que deva constar no réu e no demonstrativo do Fundeb, você pode usar esses dois campos aí, ok? Bom, gente, lá
na Lei 14.113, ela trouxe algumas inovações com relação à parte de remuneração do CIOP. Aqui está a tela, que é essa aqui é a última planilha de preenchimento do CIOP, onde você tem que informar o nome, o CPF, local de exercício, carga horária, salário, remuneração daquele profissional que recebe sua remuneração, qualquer parcela da sua remuneração, com recursos do Fundeb. Tá? Então, no CIOP, é essa planilha, desse campo, que você tem que informar tudo isso. A Lei 14.113 trouxe uma nova exigência, que foi aquele profissional da educação, para receber recursos do Fundeb, ele tem que ter alguma dessas qualificações definidas aí no artigo 61 da LDB. Então, está aí a tela, onde dentro do CIOP você tem que informar essas qualificações, tá bom? Bom, gente, o CIOP ele trabalha com críticas, né? Muito parecido com o imposto de renda, que são críticas para poder verificar o preenchimento obrigatório de determinado campo, para verificar se você não informou uma receita ou uma despesa errado, né? Como o CIOP tem muita célula para você informar valores, então é muito fácil no CIOP você errar o valor. Na hora de digitar lá, por exemplo, aquela célula é para digitar R$100 mil. Se você digitar um zero a mais, virou 1 milhão. Se você digitar um zero a menos, virou 10 mil. Então, as críticas do CIOP trabalham nesse sentido. Claro que exigir o preenchimento de um campo obrigatório, evitar esses erros de preenchimento, né, de zero a mais, zero a menos, e também de fazer cruzamento com outros dados para ver se aquele valor que você lançou está compatível. Tá? Então, as críticas do CIOP trabalham dessa forma. Tem críticas que são impeditivas, que você tem que resolver. A própria crítica emite uma orientação de como que você faz para resolver aquela crítica. Se você passar o mouse aí pelo título da crítica, lá no sistema CIOP, o cursor vem, se ele virar aquela mãozinha, você clica e o sistema vai levar exatamente naquele ponto do sistema aonde provavelmente está o erro. Tá? Caso você não consiga resolver essa crítica com a orientação do próprio sistema, outra forma que você tem é lá no Fale Conosco do CIOP, onde daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E as críticas pode ser impeditiva ou um aviso. As críticas do tipo aviso, ela não impede que você faça a transmissão do CIOP, mas é importante que você verifique esses avisos, porque pode ser que tenha algum erro na digitação desses dados, ok? Bom, gente, deixa eu avançar um pouquinho aqui mais, só sobre algumas dicas de preenchimento do CIOP, tá? Olha só. Primeira dica, quando você começar o preenchimento do CIOP, do primeiro bimestre, você verifique no CIOP quais são as matrículas que o CIOP está considerando. O CIOP vai lá no centro escolar, pega as matrículas e vai usar dentro do sistema dele. Essas matrículas do CIOP, elas servem para, entre outras coisas, para produzir indicadores. Quanto custa um aluno da creche, da pré-escola, do fundamental, do EJA, do especial? Então, primeira coisa, você verifica na planilha do CIOP lá de matrículas, se essas matrículas estão compatíveis. Se não tiver compatível com a sua realidade, você faz o quê? Abre uma solicitação lá no Fale Conosco do CIOP, tem um assunto lá, alteração de matrículas no CIOP, nós não estamos alterando matrícula lá no censo escolar, lá no INEP, não. É no CIOP, só para uso do CIOP. Aí você faz o quê? Faz um ofício, o secretário de Educação faz um ofício, informando quais são as matrículas atuais que você tem em cada modalidade de ensino, assina, digitaliza esse ofício e manda no Fale Conosco. O técnico do CIOP vai pegar esse ofício, esse Fale Conosco, e vai mandar para você, via sistema, um arquivo para poder alterar essas matrículas. Ok? Então, a primeira dica é essa. Tá? E é muito importante, tá, gente? É muito importante que vocês façam isso. Outra dica importante bom, o CIOP, ele precisa calcular quanto custa um aluno da creche, da pré-escola, do EJA, do fundamental, e para isso, algumas coisas são importantes. Né? A gente sabe que, por exemplo, a unidade escolar, ela geralmente funciona assim de manhã,
uma creche, uma pré-escola. De tarde, ela funciona um ensino fundamental. De noite, ela funciona um EJA. Né? Então, isso aí tem que ser levado em consideração dentro do CIOP. Por outro lado, nós temos também a estrutura da Secretaria de Educação que dá amparo a todo o funcionamento da educação do município. Então, vamos lá. A Secretaria Municipal de Educação, lá tem os colaboradores, os servidores da Secretaria Municipal de Educação, tem o próprio prédio, água, luz, telefone, material de consumo. Todos esses custos da Secretaria Municipal de Educação, no CIOP, ele tem que compor cada custo de um aluno do EJA, do especial, da creche, da pré-escola. Então, dentro do CIOP, você tem que fazer um rateio dessas despesas em cada modalidade de ensino. E a orientação é que você faça isso proporcionalmente ao número de alunos em cada modalidade. Tá bom? Da mesma forma, a escola. Né? Uma escola, uma unidade escolar, ela tem na conta de água, luz, telefone, material de consumo. Então, essas despesas, ela atende a creche, a pré-escola, o fundamental, ao EJA de noite. Então, o CIOP pensa assim, o custo desse aluno, eu preciso computar essas despesas também. Um aluno da creche de manhã vai gastar água, luz, né, material de consumo. Um aluno EJA de noite também gasta água, luz e por aí vai. Então, essa despesa tem que fazer parte do custo desses alunos. Então, dentro do CIOP, a orientação é faça um rateio proporcional ao número de alunos em cada modalidade de ensino. Ok? Bom, gente, assim, isso é um mundo feliz, né? A gente sabe que para você poder fazer essas dicas que eu acabei de falar, você precisa, lá no seu orçamento, né, já com essas dicas, já preparar o seu orçamento para que você consiga, de uma maneira mais fácil, migrar os dados do seu orçamento, da sua contabilidade, para o CIOP. Então, quando você estiver lá fazendo o seu orçamento, planejando, você já pense no CIOP, né, para poder ele estar aderente a essas questões que eu falei. Então, quando o CIOP estiver integrado 100% a matriz de saldos contábeis, ou até agora, quando você faz o preenchimento do CIOP de forma mais manual, vamos dizer assim, apesar do CIOP ter mecanismo para você poder migrar os dados do seu sistema para o CIOP, então o ideal é que você, já no seu orçamento, já esteja prevendo esse tipo de coisa, esses rateios dessas despesas comuns. Tá bom? Bom, gente, um pouquinho sobre o contexto geral de funcionamento do MAVES. Esse fluxo aí, eu vou tentar resumir, porque o tempo já está avançando. Todo o funcionamento do CIOP começa lá quando você faz o preenchimento do CIOP, esse quadro amarelo aí. Você faz todo o preenchimento, passa pelas críticas, busca apoio lá no Fale Conosco. Tá ok, você vai transmitir. Transmitiu. CIOP, o FNDE recebe esse arquivo e esse arquivo fica aqui parado, esperando passar pelo fluxo do MAVES. O MAVES, que é o módulo de acompanhamento e validação do CIOP, é onde, primeiramente, o secretário de Educação vai lá no MAVES. O MAVES é um aplicativo que funciona na internet. Ele pode ser usado também no celular, qualquer dispositivo smart. O secretário de Educação vai visualizar o REL, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que tem lá toda a receita, as despesas totais do município, detalhes sobre o Fundeb, os percentuais do Fundeb, fluxo financeiro do Fundeb, do salário de educação e por aí vai. O secretário de Educação, ele tem lá a opção de confirmar ou não esses dados. Se ele não confirmar, volta para corrigir no CIOP. Se ele confirmar, o próximo passo do MAVES, existem 9 tribunais de contas no Brasil, esse outro quadro em amarelo aí, eu tenho 9 tribunais de contas no Brasil que estão conectados com o CIOP. Então, para esses municípios que o CIOP está conectado, quando o secretário de Educação confirmou os dados no MAVES, o CIOP automaticamente vai lá naquele Tribunal de Contas e verifica se os dados que foram informados no Tribunal de Contas é o mesmo que estão no CIOP e faz um cruzamento. Nesse cruzamento, se der alguma divergência, o MAVES apresenta uma tela com o valor que está lá no Tribunal de Contas e o valor que está no CIOP. E você vai ter duas opções. A primeira, está lá o botãozinho, corrigir no CIOP. Clicou, o MAVES fecha, você vai lá no CIOP e reinicia esse fluxo. A outra opção,
corrigir no Tribunal de Contas. Você clicou, o Maves fecha, você vai lá no Tribunal de Contas, no sistema do Tribunal de Contas, corrigiu, volta no CIOP, pronto. Até que não tenha nenhuma divergência. Ok? Bom, não tem divergência. Quem é a próxima pessoa, entre aspas, que vai atuar nesse módulo? É o presidente do CACS, do Conselho do Fundeb. Então, a partir do momento que o secretário de Educação validou, não tem divergência no Tribunal de Contas, o Maves informa para o presidente do Conselho, presidente do Conselho, você tem que entrar no Maves e validar os dados. O presidente do CACS, ele vai validar um relatório dentro do CIOP chamado demonstrativo do Fundeb. O demonstrativo do Fundeb, ele vai olhar só Fundeb. Receitas recebidas do Fundeb, as despesas que foram executadas, aonde que foi executada. Foi na creche, foi na pré-escola, foi com remuneração, foi com outras despesas de MDE e um fluxo financeiro. O recurso que entrou na conta do Fundeb, o recurso que saiu, o rendimento da aplicação financeira e o saldo final que tem na conta do Fundeb. O presidente do conselho, ele só tem duas opções. Ou ele concorda com o que está no demonstrativo do Fundeb, ou não. Se ele não concordar, o Maves fecha, aí o presidente do conselho e o secretário de Educação vão ter que se entender. Às vezes é só uma explicação que tem que ser dada ao conselho, às vezes é uma correção que tem que ser feita no CIOP, aí esse fluxo tem que ser reiniciado. Ok? Se o presidente do conselho der o ok, confirmar, aí sim os dados são aceitos pelo CIOP. Aí o CIOP pega esse arquivo, processa dentro do nosso banco de dados aqui, no FNDE, coloca na internet, esse dado é público. Manda lá para o CALC, o CALC vem aqui, né, uma vez por dia, no final do dia, ele vem aqui e alimenta o CALC lá, para demonstrar se aquele município cumpriu ou não aqueles dois requisitos, item 3.2.3 de transparência e publicidade e o item 5.1, que é o cumprimento dos 25%. Ok, gente? Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui mais. Então, resumidamente, gente, isso aqui é como é que funciona o CIOP, tá? Aqui, gente, é só uma tela que apresenta o Maves, né? O login, né? A parte onde o secretário, o presidente vai escolher lá o período, a tela onde ele vai visualizar se houve o demonstrativo de Fundeb, se está certo, se não está certo, até que ele chega aí, né, no momento que ele vai confirmar ou não, se tem divergência, se não tem divergência. Então, assim, o Maves é muito tranquilo, é um sistema pequeno, 4 cliques no máximo, você passa por esse fluxo, tá? Só que, lembrando, gente, tudo isso que eu estou falando tem que ocorrer em 30 dias. Venceu o bimestre, acabou o bimestre, você tem que fazer o preenchimento do CIOP, você tem que passar por todas as críticas do CIOP, tem que transmitir e passar por esse fluxo do Maves. Então, tem que se organizar. Tá? Bom, eu não vou passar por isso aqui, porque eu expliquei para vocês, né? Então, o Maves ele é muito simples, né? Ele só vai pegar os dados que estão lá no CIOP, formatar no relatório e as opções de confirmar, de aceitar ou não. Tá? Gente, o Fale Conosco do CIOP. Fale Conosco, qualquer dúvida de preenchimento do CIOP, críticas principalmente, apoio técnico, tem que ser feito por meio do Fale Conosco. Tá bom? Fale Conosco, claro que ele é aberto para o cidadão também, às vezes o cidadão quer ter alguma informação a respeito dos dados do CIOP, né? Então ele pode abrir uma solicitação Fale Conosco. Alguém do Conselho do Fundeb também pode usar o Fale Conosco CIOP, que tem um tipo de usuário específico para o CACS, e o usuário do CIOP mesmo. Tá? Então, está lá na página do FNDE, no site do FNDE, na página do CIOP, tem lá, entre em contato, fale conosco. Tá? É lá onde você vai registrar suas dúvidas, né? Pedir um apoio técnico para resolver críticas, para questionar alguma coisa com relação a como que você lança no CIOP determinada informação. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, entre pelo Fale Conosco do CIOP. Tá? Tá aí uma mensagem para vocês aí de encerramento. Tá? Eu agradeço a presença de todos e estou aqui à disposição para conversar nos próximos 10, 15 minutos. Obrigado.
Muito obrigada, senhor Ulisses. Neste momento, nós iniciaremos o esclarecimento de dúvidas. Nós informamos que está disponível o chat para encaminhamento de dúvidas, que nós já estamos selecionando. Informamos também que é preciso se inscrever para receber o certificado, tá bem? O link está fixado no bate-papo. A gente pede para vocês copiarem e colarem o link no seu navegador. E nós vamos nos posicionar. Eu peço 2 minutinhos, tá bem? Que nós já retornamos. Obrigada. Aqui presentes no auditório internos do FNDE. A gente vai abrir para dúvidas, primeiramente, para eles, e em seguida a gente seleciona aqui do bate-papo. Tá bem? Fica à vontade para perguntar. Fala seu nome e sua pergunta, por gentileza. Bom dia, me chamo Danilo, trabalho na assessoria aqui da DGEF. Ulisses, meus parabéns pela apresentação. A pergunta seria em relação quando está lá no Marvis e tem aquela manifestação do CACS, quando o presidente do conselho emite uma manifestação. Aquela manifestação ela tem que esclarecer o quê? O que ela tem que informar? A manifestação do CACS, quando termina de enviar o Marvis. Danilo, olha só, no Mavis, o presidente ele não se manifesta, ele não escreve nada, ele só clica em concordo ou não concordo, tá? A manifestação do CACS é dada por meio de parecer, tá? Esse parecer, o Mavis, ele não capta esse parecer. No Mavis é sim ou não, concordo ou não concordo. Bom? Muito obrigado, Ulisses. Mais alguém?
Tudo bom, Ulisses? Parabéns pela apresentação, como o nobre colega falou. A minha dúvida é porque você falou sobre quando o ente federado ele não transmite, ele pode ficar impedido de receber aquelas transferências voluntárias. Só que a minha pergunta é, o que são as transferências voluntárias? Qual que é o seu nome? Fábio. Fábio, olha só. Existem aquelas transferências que são obrigatórias, né, da União. Por exemplo, um FPE, um FPM, o próprio Fundeb. Então, a União não tem a opção de transferir esse recurso, não. Ela é obrigada a transferir. Tá? As transferências voluntárias são aquelas emendas parlamentares, né, que o parlamentar foi, não aqui no FNDE, mas em qualquer outro ministério, lá no Ministério das Cidades, né, e fez aquela emenda para liberar recurso para o município. Então, são essas transferências voluntárias. As obrigatórias da União não afetam. Ok? Ok, obrigado. Mais alguém? Não. Então, agora selecionando as dúvidas aqui do bate-papo, o senhor Samuel Lima pergunta, caso o município não atinja o índice de 25% de aplicação com o MDE no exercício de 2021, o que podemos fazer? Samuel, olha só. Se o município não atingiu o percentual dos 25%, ele vai ficar inadimplente no CALC. E a pergunta que eu acabei de responder ainda há pouco. Ele vai ficar impedido, durante o ano todinho de 2022, de receber as transferências voluntárias. Tá? Então, assim, se os dados do CIOP estão corretos e o percentual realmente foi abaixo de 25%, não tem o que fazer. Tá? O município vai ficar, durante o ano de 2022, todinho com essa inadimplência. Vocês têm que trabalhar para que, em 2022, vocês cumpram esse percentual. Aí, em 2023, a situação se normaliza. Isso é questão administrativa. Fora isso, somente por decisão judicial. Tá bom? O senhor Gilson pergunta, os 20% para a formação do fundo podem ser considerados despesas e os acréscimos? Gilson, isso? Isso. Gilson, olha só. Lembra que eu comentei da metodologia do CIOP, né, que está definida lá no Manual de Mochetes Fiscais? Lá, se você olhar exatamente, seguir a metodologia, o preenchimento do réu, você vai ver como que o CIOP trabalha em relação aos 20% que ele coloca no fundo. Né? Lembrando que aquela questão do acréscimo, decréscimo, do perda e do ganho, a metodologia ela resolve isso. Tá? Então, parte do que você está falando é verdade. Os 20% vai acabar sendo composto como uma despesa, mas ela tem que ser, de fato, executada. Não só você aportar no fundo. O município tem que executar. Tá? A metodologia ela resolve isso. Aí eu te oriento dar uma olhada mais detalhada da metodologia, lá no MDF, Manual de Demonstrativos Fiscais, que você vai entender exatamente como que o CIOP trabalha com isso. Basicamente, o que a gente está falando é do resultado líquido do Fundeb, que é onde vai demonstrar se houve uma perda, um ganho, que é exatamente essa diferença entre o que você contribui e o que você recebe do Fundeb. Ok? A senhora Keila diz, bom dia, o VAT será anual? Não, o VAT ele é mensal. Né? Todo mês o município recebe o VAT. O senhor Gilson novamente pergunta, quanto às contas e os valores que os entes transferiram para outros bancos? Como é que é o nome dele? Senhor Gilson. Senhor Gilson, assim, não existe amparo legal para transferir recursos do Fundeb para outro banco. Né? A gente sabe que tem um ataque aí com tribunais, né? Mas, assim,
A própria lei do Fundeb, a anterior e até a atual, a 1413, ela fala que os recursos do Fundeb têm que ser mantidos em conta única e específica. Né? A conta que o município recebe recursos do Fundeb é nessa conta que ele tem que movimentar os recursos. Existe uma polêmica aí com relação a entre aspas, né, venda da folha para outros bancos, operar a folha de pagamento do município, mas, legalmente falando, e o que o CIOP vai verificar na conta de recebimento dos recursos do Fundeb, esses recursos têm que estar lá, tem que estar sendo movimentado nessa conta, ok? A senhora Ana Paula pergunta, caso o município não consiga aplicar os recursos do Fundeb e exceda os 10%, o FNDE tem orientado a justificar. Essa justificativa é feita dentro do sistema CIOP? Ana Paula, sim. Lembra do que eu falei daquela planilha de declaração de responsabilidade? Lá você pode colocar essas observações, principalmente na nota de rodapé do réu e do demonstrativo Fundeb. Tá? Então, o CIOP tem um local onde você pode justificar, claro que você está justificando para a sociedade, por que o município deixou mais do que 10% dos recursos sem aplicar. Ok? O senhor Gilson pergunta se teremos curso do novo CIOP. Gilson, sim. O FNDE está trabalhando na reformulação total do curso CIOP. Isso aqui não foi um curso, foi uma palestra, né, algo bem geral mesmo. O curso vai ser mais detalhado, mais específico, sistema, telas, algo talvez até mais prático. Sim, estamos trabalhando e a última informação que eu tenho é que está em vias de ser finalizado, tá? O senhor Luiz Gustavo pergunta em qual campo devo lançar as despesas com recursos próprios que não são MDE, provenientes de taxas e contribuições de melhoria, pois esses recursos não são considerados como MDE? Vamos lá. Por via de regra, não. Né? As despesas que são custeadas de MDE são só aquelas provenientes dos impostos e transferências vinculados à educação. Né? Lá no slide, na apresentação, eu mostrei quais são. Então, via de regra, não. Dentro do CIOP, eu também mostrei lá as planilhas, onde exatamente você tem que lançar as despesas de MDE e aquelas que não são. Então, é recurso próprio do município, taxas, como você colocou aí. Lá dentro do CIOP tem a planilha certa para você lançar. Ou dentro da planilha de despesas com recursos próprios, ou então lá em despesas com recursos vinculados, em outros recursos destinados à educação. Tá bom? Se por acaso não conseguir te responder adequadamente, manda essa sua dúvida lá no Fale Conosco do CIOP, tá bom? A senhora Natália diz, os dados do 6º bimestre do CIOP, considera os valores empenhados ou liquidados? Quem foi que perguntou? Natália. Natália, boa pergunta. Olha só, o CIOP do 1º ao 5º bimestre, para efeito dos indicadores, ele usa a despesa liquidada. Então, do 1º ao 5º, pela despesa liquidada, o 6º bimestre pela despesa empenhada. Tá? Então, assim, a apuração dos percentuais no 6º bimestre, que corresponde ao anual, é feito pela despesa líquida empenhada. Tá? Senhor Wagner diz, poderia nos falar um pouco mais sobre a qualificação profissional e após sobre a apuração do superávit pelo CIOP? Nossa, falar um pouquinho mais Outra palestra. Outra palestra, né? Olha só, com relação à questão do profissionais do artigo 61, eu te oriento a fazer o seguinte, manda um e-mail lá para o fundeb@fnde.gov.br, tá? E acho que eles vão te responder até com mais propriedade, tá bom? A questão do superávit que ele perguntou, né? Isso, a apuração do superávit pelo CIOP. Assim, ficou uma pergunta muito vaga, tá? O ideal seria também você mandar lá pelo Fale Conosco, né? Para a gente poder te ajudar, tá bom?
A senhora Vládia diz: gostaria de mais informações sobre o saldo nas contas bancárias e o sistema do CIOP. Caso o município tenha seus recursos transferidos para uma conta de outro banco, que não seja Brasil e Caixa, como será feito esse cruzamento de informação no CIOP? Pois é o que eu falei anteriormente, né? A lei do Fundeb, a 1413, ela antigamente era só o Banco do Brasil, agora com o operador do fundo, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, atualmente, de acordo com os dispositivos legais, o CIOP vai olhar esses dois bancos. Então, a orientação é migrar de volta do outro banco, que não seja Banco do Brasil e Caixa Econômica, para o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tá? O banco que você está recebendo os recursos do Fundeb. Okay? A gente sabe que a lei do Fundeb está sendo revista e talvez essa questão específica de movimentação de recursos do Fundeb deve ter alguma coisa aí que pode ser alterada. Tá? Lembrando que tem aquele TAC lá com os tribunais de contas, né, que fala que, entre aspas, que é permitido só para a movimentação da folha de pagamento, operacionalização da folha de pagamento. Tá? Mas o CIOP não reconhece isso. O CIOP ele sempre vai olhar Banco do Brasil ou Caixa Econômica. A senhora Mariana diz: o que fazer para corrigir os indicadores negativos nos bimestres anteriores? No caso do meu município, foi o limite constitucional de 25%. Mariana, né? Isso. Mariana, olha só. O que nós identificamos, como o CIOP esse ano teve muitas alterações e as primeiras versões do CIOP, a gente não estava com ele muito ajustado, por algum motivo, o município, quando fez o preenchimento e não observou indicadores negativos, ou quando você pega um indicador que fica acima de 100%, é um erro. Então, o município deveria ter, no momento lá, corrigido esse problema antes de transmitir. O CIOP, desde o dia 22 de setembro, nós identificamos esse problema. Aqueles municípios que estão com essa situação, o sistema está emitindo uma mensagem informando que precisa fazer a retificação desses indicadores. Como é que a senhora faz? Vamos supor que lá no primeiro bimestre tem algum indicador negativo. O ideal é a senhora pegar a última versão do CIOP que está disponível lá no Downloads, atualiza a sua máquina, claro que sempre fazendo uma cópia de segurança antes, e faça a correção dos valores. Tá? E aí o sistema vai recalcular novamente esses indicadores. É só observar lá no relatório de indicadores se o problema foi resolvido. E marca lá como retificador e faz a transmissão. Vai passar por todo aquele fluxo novamente, né? A Domaves. Se a senhora tiver alguma dúvida com relação ao preenchimento, aí tem que ser pelo Fale Conosco. Tá? Mas, em via de regra, a grande maioria dos casos foi resolvido quando o município atualizou a versão para a versão que já corrigiu esses problemas, porque ele não vai deixar mais transmitir com um indicador negativo, e é só fazer a transmissão, a retransmissão, tá bom? A senhora Silvia diz: existe solução de quem não teve despesa, não gastou o dinheiro, VAT, para inserir no CIOP? A solução é não informar, zero. Né? Só que o CIOP não espera isso. Na verdade, todo mundo precisa de recurso. Então, se por alguma questão ou outra o município não investiu esse recurso, lá no CIOP a senhora vai informar zero, tem que informar a realidade, o que de fato aconteceu. O sistema vai gerar uma crítica. É só entrar no Fale Conosco do CIOP, dizer qual que é a crítica e informar que não teve despesa realmente. Por que isso? O CIOP, o CIOP aplicativo, ele não consegue identificar se, de fato, o município não gastou ou se o técnico que está preenchendo o CIOP esqueceu de lançar aquela despesa. Então, por isso que ele gera uma crítica. Então, via Fale Conosco. A senhora Rosilda diz: os 25% do município devem ser gastos mês a mês ou podem ser zerados no final do ano? Dona Rosilda. Os 25% tem que ser investido no decorrer do ano. Zerar? Não, zerar não. Durante o ano, a senhora vai investindo nas ações de MDE, de manutenção de exame de ensino, e, assim, tem um cálculo do percentual. Receitas, despesas, gera o percentual que a senhora gastou. Tá? A obrigação legal é
investir no mínimo 25% no ano, durante todo o exercício, mês a mês, bimestre a bimestre, chegar no final do ano, lembrando aquela outra questão que eu respondi aqui. Durante os bimestres, o CIOP vai calculando esse percentual pela despesa liquidada. No final do ano, ele considera a empenhada, tá bom? A senhora Vládia pergunta quais as sanções legais que os entes poderão vir a sofrer no caso da identificação no CIOP do recurso do Fundeb em outros bancos, que não os da Caixa e Banco do Brasil. Bom, no âmbito do CIOP, a princípio não vai conseguir transmitir, porque o saldo não vai bater, né, com o Banco do Brasil Caixa Econômica. Tá? Então, como é que vai ter uma crítica impedindo isso? Né? E a questão das penalidades, isso compete aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, fiscalizar e atuar em cima, tá? A senhora Regiane diz, poderia repetir o que o município deixa de receber caso o município não atinja o índice de 25% de aplicação com a MDE no exercício de 2021? Então, Regiane, os recursos provenientes das transferências voluntárias, deixando bem claro. Não vai bloquear FPM, FPE, Fundeb, PENAI, PENAT, PDD, nada disso. Só as transferências voluntárias, aquelas que são provenientes de emendas parlamentares, de convênios que são firmados com o município. A senhora Eliane diz, se não atingirmos os 70% dos pagamentos dos professores, o que fazer? Pode reprogramar para pagar gratificação ao professor? Bom, esse assunto também, hoje em dia, está sendo muito polêmico. Eu peço à senhora que, primeiramente, acesse lá a página do FNDE, lá no Fundeb, e olha a cartilha do Fundeb lá. Tem alguns itens que falam sobre isso. Se de tudo ainda restar dúvida, manda um e-mail para fundeb@fnde.gov.br. O senhor Carlos Alberto pergunta, no caso de divergência na metodologia de cálculo do CIOP e do TCE, para apuração dos percentuais obrigatórios de aplicação no ensino, no qual o município atinja os percentuais obrigatórios somente pela metodologia de cálculo do TCE e não do CIOP, o município ainda assim ficará sem o recebimento das transferências voluntárias? Bom, Carlos, né? Carlos, olha só, sim, né, porque o CALC, que ele é gerido lá pela Secretaria do Tesouro Nacional, o CALC não vai em cada Tribunal de Contas verificar o percentual, ele vai, no caso da educação, no CIOP, né? E a metodologia do CIOP é aquela que está no MDF, então ele vai seguir essa metodologia. O que eu oriento o senhor é o seguinte, e pela minha experiência, geralmente a diferença da metodologia não provoca uma divergência muito grande entre os percentuais do CIOP e do Tribunal de Contas. Tá? Então, assim, se durante a bimestralidade se eu ficar monitorando isso, aí é questão de gestão, e orientando ao prefeito, ao secretário de Educação, para poder, vamos dizer assim, atender dois senhores, né? O Tribunal de Contas, a metodologia dele, e a da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? A diferença percentual não costuma ser nem acima de 0,5%. Então, fique atento a isso. Mas o CIOP, o CALC, o bloqueio de transferências voluntárias, vai olhar os indicadores produzidos pelo CIOP, metodologia da STN. O senhor Marcelo Passinho pergunta assim, se as informações no CIOP forem alimentadas com atraso no sistema, tipo em dezembro, que foi lançado no sistema o segundo bimestre, ou seja, os meses de março e abril. Pergunto, está correto? O que fazer? Marcelo, olha só, não está correto, mas vamos lá. Primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, você tem 30 dias para transmitir, ou seja, até o dia 30 de março. Não transmitiu, você vai ficar inadimplente lá no CALC, item 3.2.3, até que você faça a transmissão. Vamos supor que você vai fazer a transmissão agora em dezembro. Beleza, você fez a transmissão em dezembro, primeiro bimestre.
Só que já venceu o prazo do segundo, do terceiro, do quarto. Você tem que fazer a transmissão de todos os bimestres pendentes. Quando você fizer a transmissão do último bimestre pendente, no caso de dezembro, é o quinto bimestre. Aí, quando você transmitir o quinto bimestre de 2021, no dia seguinte, esse item do cálculo é regularizado. Então, a pendência do não envio dos dados bimestrais do CIOP, ela perdura até que você faça a transmissão. Ok? Gladys Mary Lucrécia pergunta: o que ocorre com a secretaria que estiver com atraso nas informações bimestrais que deveriam ser inseridas no CIOP? Bom, eu acabei de responder, né? Aquele município que está em atraso para transferir ao CIOP os dados dos bimestres, vai ficar inadimplente no CALC. Então, enquanto ele estiver inadimplente, não recebe as transferências voluntárias. Enquanto ele ficar inadimplente, vai ter reflexo lá no VAT. E outras questões também, né? Envolve Tribunal de Contas, Ministério Público, até o próprio Conselho. Então, mas é fácil resolver. Providencie o preenchimento e a transmissão do CIOP. Baixa o aplicativo. O primeiro bimestre não transmitir? Começa a preencher o primeiro bimestre, transmite. Vem vindo até conseguir colocar em dia. Tá? Qualquer apoio que precisar, fale conosco. Tá? A senhora Suzane diz: bom dia. Caso ocorra a retificação dos exercícios anteriores para correção nos saldos financeiros e restos, a atual composição do Conselho de Gestão se responsabilizará por tais informações? E qual a orientação no caso de dificuldade de localização de documentos nos exercícios como 2009, 2010, etc.? Bom, vamos lá. Anos muito antigos, né, anteriores a 2018, dentro do CIOP, ele não vai passar pelo MAVES, ou seja, não vai ter que ter a anuência do presidente do Conselho. Tá? Agora, de 2018 para cá, sim, aí precisa passar pelo MAVES lá e o presidente do Conselho vai ter que homologar isso lá no CIOP. Tá? Dificuldades em anos 2009, como a senhora citou aí, tem que saber cada caso, aí oriento a abrir uma demanda lá no Fale Conosco do CIOP, tem um assunto específico para isso, e é importante que vocês, sempre que abrir uma demanda no Fale Conosco do CIOP, vejam o assunto que mais se encaixa na situação, porque assim a gente consegue, dentro do FNDE, direcionar para a equipe técnica que está mais focada naquela resolução daquele tipo de problema. No caso de alteração de saldo bancário, tem um assunto específico para isso. A dificuldade que a senhora tiver, manda lá no Fale Conosco, que seja mais detalhada, por favor, a gente vai ajudá-la, tá bom? O senhor Edson diz: em relação às receitas de outros recursos não vinculados, que não são MDE, não me recordo se já foi essa pergunta, você me corrige, por gentileza. Em relação às receitas de outros recursos não vinculados, que não são MDE, recursos de taxas e contribuições de melhoria, já foi, né? Já. A senhora Gladys Mary, acho que pergunta assim. Desculpa, a senhora Gladys Mary pergunta: ao atualizar os atrasos, o município volta a receber o VAT normalmente? É isso? Repete. Ao atualizar os atrasos, o município volta a receber o VAT normalmente? Olha só, o VAT eu não sei, porque lembra que eu falei que o VAT ele está olhando os dados de 2 anos atrás? Então, o VAT que está sendo pago em 2021, ele está olhando o CIOP de 2019, os dados do SICONF de 2019. E esses dados, ele tem naqueles comunicados que eu mostrei para vocês na apresentação, tem a data limite para que esses exercícios tenham que ter sido transmitidos. Mas o que eu oriento? Tem que manter em dia agora, porque em 2022, aí o CIOP já vai olhar 2020 e assim por diante. Então, tem que vir trazendo a regularidade do município o mais rápido possível.
porque aí o município passa a ser habilitado ao VAT e pode ser que ele venha receber. Tá bom? Então é isso, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Fica à vontade se quiser fazer alguma consideração, algum agradecimento. Bom, gente, é agradecer a presença de todos. Acho que quem participa de um evento desse está buscando conhecimento, né? Também, assim, como o tempo aqui é curto, infelizmente eu não consigo abordar mais detalhadamente o CIOP. E o caminho que tem é buscar dentro do próprio site do FNDE, no link do CIOP ou do próprio Fundeb, as cartilhas, as orientações que são dadas. O Fale Conosco do CIOP também é um instrumento importante, né? Eu só peço que use com parcimônia, né? Assim, para a gente poder otimizar a nossa força de trabalho aqui. Mas, assim, falar que vocês podem contar aqui com a gente tem dificuldades de atender o Brasil todo, mas a gente faz o nosso máximo e estamos aqui à disposição. Um abraço a todos.